Olá, amigos, olá, amigas. Sejam todos bem-vindos ao site www.portuguesandocomadrianorolim.com. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos de texto e textualidade, tá? E da onde vêm esses conceitos, professor, que o senhor está relacionando com a redação do Enem? Eu sugiro que nós iniciemos a aula pela leitura da matriz de referência do Enem, né, que é dada a vocês, candidatos. Então, rapidamente, eu vou fazer a leitura da matriz. Apresentamos a seguir o detalhamento das 5 competências a serem avaliadas na sua redação. Nosso objetivo é explicitar os critérios de avaliação, de modo a ajudá-lo a se preparar para o exame. Tendo em vista que o texto é entendido como unidade de sentido, olha só o que é que a matriz de referência ao candidato do Enem nos comunica, nos afirma sobre o conceito, a ideia de texto. O texto, ele é entendido como uma unidade de sentido, em que todos os aspectos se interrelacionam para constituir a textualidade. Vou repetir. O texto é entendido como uma unidade de sentido, em que todos os aspectos, que aspectos são esses, professor? Aspectos gramaticais, textuais, semânticos. Ou seja, linguísticos. Em que todos os aspectos se interrelacionam para constituir a textualidade. A separação por competências, ou seja, competência 1, competência 2, competência 3, competência 4 e competência 5, a separação por competências na matriz tem a finalidade de tornar a avaliação mais objetiva. Professor, qual é o intuito das 5 competências? Turma, as cinco competências foram criadas, desmembradas, para melhor avaliar cada aspecto desse que se interrelaciona para compor a textualidade tão fundamental na presença do texto. É isso o que ele quis dizer. Então, nada mais justo, depois de ler a matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio, começar a aula com 2 indagações. A primeira: qual é o conceito de texto? O que é texto? Segunda: qual a relação entre texto e textualidade? Bem, turma, o que eu posso dizer a vocês é que, segundo os estudos mais modernos no que diz respeito à linguística textual, o conceito dado a texto é o conceito trabalhado aqui pelo Enem. E que conceito é esse, professor? O texto sendo entendido como uma unidade linguística de sentido, uma unidade básica de sentido. E o que isso tem a ver, professor? Ora, meus amigos, o que isso tem a ver é a concepção moderna do estabelecimento de sentido de um texto. E que concepção moderna é essa, professor? Ora, o texto como uma unidade linguística de sentido quer dizer que o sentido de um texto não é construído por aquele que produz o texto. Ou melhor, a construção do sentido de um texto não é dado apenas por aquele que constrói um texto, que produz um texto, que escreve um texto.
Mas a construção do sentido do texto também é dada por aquele que está lendo o texto, para o qual o texto está a se dirigir. E esse conceito, turma, ele tem a ver com interação. Ou seja, o estabelecimento do sentido do texto não é dado simplesmente no momento que eu escrevo, mas ele é desenvolvido, alargado, ampliado, realizado no momento em que o meu texto, escrito por mim, entra em contato, é lido por uma outra pessoa, pelo meu leitor. E é nesse momento que se dá a interação de quem escreve e de quem lê, construindo, ressignificando o sentido do meu texto. Isso é a concepção mais moderna do que do que existe sobre a ideia de texto e a construção do seu sentido. E é essa ideia moderna, e é essa ideia atualizada pelos estudos da linguística textual que o Enem se baseia e quer que você desenvolva. Ou seja, repetindo, qual é o conceito de texto? O conceito de texto é uma unidade linguística de sentido, onde o sentido desse texto está sendo construído no momento de interação entre aquele que escreve e aquele que lê. Você, candidato, e o seu avaliador e a sua banca avaliadora. Esse é o sentido, a construção do sentido da sua redação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, e qual é a relação entre texto e textualidade? Ora, turma, textualidade é algo que caracteriza o texto. Olha só, como as palavras são parecidas. Textualidade é uma palavra derivada de texto. Textualidade é um conjunto de características presentes em um texto que faz com que percebamos um texto como um texto e não como um amontoado de frases soltas, sem sentido, sem algo que a torne uma unidade de sentido. O que dá unidade de sentido a um texto é justamente os fatores de textualidade presentes nesse texto. E esses fatores de textualidade você vai ter que entender e desenvolver para produzir uma unidade de sentido, falando sobre um dado tema, mostrando a sua tese, argumentando sobre ela e, por fim, propondo uma solução, uma intervenção à problemática trazida no seu tema. E tudo isso tem que estar organizado de modo a formar uma unidade de sentido. E nela só estará presente, você só conseguirá formar essa unidade de sentido se no seu texto tiver os fatores de textualidade que nós vamos estudar aqui. E que fatores de textualidade são esses, professor? Olha só. Primeiro, intencionalidade. Segundo, aceitabilidade. Terceiro, situacionalidade. Quarto, informatividade. Quinto, intertextualidade. Sexto, coerência. Sétimo, coesão. Esses são os 7 fatores de textualidades presentes em um texto que faz com que reconheçamos um texto como um texto e não como um amontoado de frases com sentidos isolados. São esses fatores de textualidade que juntam as frases formando uma unidade básica de sentido, uma unidade linguística de sentido, que é o conceito moderno de texto. Onde o seu sentido é construído no momento de interação entre quem produz e quem lê. Essa é a ideia moderna que está sendo cobrada na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. E você tem que se ligar disso. E você precisa se atentar para isso. Professor, então o senhor pode falar em linhas gerais o que cada um desses fatores informa no texto ou mostra no texto a característica dele próprio? Com certeza. A intencionalidade, o primeiro, vem da palavra intenção.
Ou seja, é a intenção do produtor ao escrever um texto. Agora eu faço a pergunta para você. Qual é a sua intenção ao escrever uma redação para o Enem? Logicamente, professor, essa eu já sei, é muito fácil. E eu tenho certeza que você sabe, porque você é aluno do site www.portuguesandocomAdrianoRolim.com e nós já falamos sobre isso. Isso. A intenção sua, candidato, ao escrever a produção textual, a redação do Exame Nacional do Ensino Médio é defender a sua tese, a sua opinião diante de um tema que vai trazer uma problemática daqueles macrotemas que nós já falamos. Que macrotemas são esses, hein, mesmo? Vocês estão lembrados? Pesquisem, vão nas aulas anteriores, não esqueçam, é importante. Segundo fator de textualidade, a aceitabilidade. A aceitabilidade é a expectativa do seu leitor diante daquilo que você escreveu, da intenção que você deu àquilo que você escreveu. Ou seja, meu amigo, o segundo fator de textualidade, a aceitabilidade, vai ser quando o seu avaliador, o avaliador da sua redação, entrar em contato com o seu texto e começar a lê-lo. Nesse momento, ele vai interagir com aquilo que você escreveu, com a intenção que você construiu o seu texto. E ele vai perceber se você atingiu ou não a intenção de defender uma tese, mostrando argumentos e depois propondo uma solução à problemática trazida na temática. Terceiro, professor, fator de textualidade é a situacionalidade. É o contexto, o momento em que acontece a interação do leitor entrando em contato com o texto produzido pelo escritor, por você, candidato. E que contexto é esse? Um contexto de um exame avaliativo formal. Ou seja, você não está escrevendo para o seu amigo. Você não está escrevendo para a sua namorada. Você estará escrevendo um texto para ser avaliado sobre as suas competências e habilidades textuais no que diz respeito a produzir um texto em prosa dissertativa e argumentativa. Esse é o contexto de situação comunicativa da sua redação. Então, sua redação vai ser avaliada em 5 competências para saber se você escreveu ou não um texto em prosa dissertativa e argumentativa. Não preciso nem dizer que a modalidade da língua portuguesa a qual você deve recorrer é a norma culta da língua portuguesa, já que está se tratando de um exame, de uma avaliação, né? NGB, Norma Gramatical Brasileira, não preciso nem dizer, né? Quarto fator de textualidade é a informatividade. Informatividade é o assunto trazido no seu texto. O assunto trazido no seu texto é o tema da redação do Enem. E os elementos, as informações que você associará, que você vai relacionar a este tema, produzindo a sua tese, os seus argumentos e a proposta de solução, a proposta de intervenção, que é a solução dada à problemática. E a intertextualidade, professor? Ora, na própria redação do Enem, há o que eles chamam de